Oi, gente. Hoje nós vamos ter uma aula de revisão, que foi uma orientação que nos foi dada, tá? Com foco permanente no Enem, a gente vai dar uma revisão geral dos conteúdos passados, tá ok? Hoje vamos falar sobre indústria e espaço geográfico. O que é uma indústria, né? Primeiramente, uma indústria é um conjunto de atividades das quais tem como principal objetivo transformar a matéria-prima num bem industrializado. A indústria, ela surgiu aí no ponto histórico lá no século XVIII e teve como país, vamos dizer assim, promissor, né, desse processo industrial a Inglaterra. Houveram profundas transformações nesse país, uma verdadeira revolução do modo de produzir. A partir daí que vai dar-se o nome de Revolução Industrial. Para muitos historiadores, a Revolução Industrial, na verdade, ela desenvolveu um papel fundamental para o desenvolvimento do modo capitalista. Como nós sabemos, nós já vimos nas aulas anteriores, que inclusive marca um período capitalista, que é o capitalismo industrial. Aqui nós sabemos que a indústria ela é capaz de transformar a matéria-prima em bens de consumo e de produção. E sem a indústria, nossa capacidade de transformação de matéria-prima seria extremamente limitada, né? E o abastecimento de grandes massas populacionais seria bem difícil, até inviável, como produzir, por exemplo, para a demanda de tanto índice populacional. A indústria, porém, nem sempre teve as características que se tem hoje, das quais nós conhecemos. Aqui ao lado nós temos a imagem de como seria a indústria lá no período da Revolução Industrial, logo no início. Aqui nós vamos ver um processo de evolução da indústria. Tá? Como nós vimos anteriormente, nem sempre as indústrias tiveram a estrutura que se tem hoje. E aqui nós vamos dividir essa evolução da indústria em 3 etapas. Aqui nós temos o artesanato, a manufatura e a maquinofatura, que nós chamamos posteriormente de indústria. Cada uma dessas fases vai ter como característica um modo de meio de produção, uma divisão de trabalho e uma consequência. Por exemplo, no artesanato, o artesão é o proprietário das oficinas. É ele também que aqui na divisão de trabalho realiza todas as etapas de produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final. Nesse período aqui não existia, no período do artesanato, não existia então uma divisão de tarefas, porque o próprio artesão executava todas as tarefas. E como consequência, nós tínhamos um comércio sob controle de associações, limitando o desenvolvimento da produção, ou seja, era-se produzido uma quantidade limitada e de acordo com a demanda, tá? Chegamos então à manufatura. A manufatura, aqui como ferramenta, nós vamos ter o artesão, né? E já no processo de manufatura, a gente vai ter a matéria-prima. A manufatura nada mais é do que a união desses antigos artesãos. Agora eles vão trabalhar em oficinas em grupo. E aqui começa então uma divisão de trabalho, onde cada operário realizava uma tarefa ou uma parte da produção. Mas mesmo assim, tudo se dependia ainda do trabalho manual. E como consequência, nós vamos ter, naturalmente, um aumento na produtividade do trabalho, porque agora o número de produção vai se elevar. Chegamos então à indústria. Aqui na indústria, ou a maquinofatura, anterior à indústria, já vai ter uma nova característica. A indústria tem como principal característica a inclusão de maquinaria, podemos dizer assim, de máquinas que elas vão ser autossuficientes aí na produção. Vai existir sim a produção manual, mas agora tem uma grande participação de máquinas. Existe naturalmente uma divisão técnica e social do trabalho, onde agora na indústria cada operário vai ter uma função específica. E como consequência, a produção de máquinas vai ser notavelmente muito maior. Isso também vamos se trazer, se vai produzir-se mais, notavelmente também vai aumentar o consumo. Traz como consequência também o êxodo rural, que é a migração, do campo para a cidade, onde as pessoas vão agora para esses centros industriais, onde, com a chegada da máquina, vai se tornar a grande característica, a propaganda
de emprego. Então, vai promover, inclusive, vão chegar máquinas na zona rural, onde vai descartar o trabalho manual. Isso vai promover o êxodo rural. Onde vai trazer uma nova estratificação dessa sociedade, uma nova relação, inclusive, dessa sociedade com a própria natureza. Porque agora, se vai se produzir nas indústrias, vai se necessitar de grandes, vai se utilizar das máquinas, onde vai necessitar de grande demanda de matéria-prima. Então, vai ter uma nova relação aí entre sociedade e natureza. Primeira Revolução Industrial, como nós vimos anteriormente, vai aí, né, no final do século XVIII para o início do século XIX. E a partir desse período vai se mudar muita coisa. Vão surgir novas tecnologias, as relações de trabalho vão ser alteradas, o modo de produzir, tudo vai. Com essa primeira Revolução Industrial vem também uma revolução nas relações, seja relações de trabalho, relações humanas, relações de consumo, enfim, no geral. Os tipos de indústria segundo a sua natureza de produção. Gente, as indústrias, ela vai ter uma subdivisão, né, em relação a duas classificações. Eu tenho as indústrias segundo a sua natureza de produção e eu tenho as indústrias segundo o seu nível de tecnologia, né, o nível tecnológico. As indústrias segundo a natureza de produção, elas vão se subdividir em três: indústrias de bens de produção, indústrias de bens de capital e indústrias de bens de consumo. Quando eu me refiro às indústrias de bens de produção, eu estou me referindo àquelas indústrias mais o que fala, indústrias de base, indústria pesada, onde ela vai transformar a matéria-prima bruta ou a energia em produtos que vão ser usados em outras indústrias, como, por exemplo, as siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, tá? Por exemplo, aqui nós temos as mineradoras, aqui a mineradora da nossa cidade, onde ela vai explorar ali o cobre da forma mais bruta, mas ainda vai deixar o cobre ainda de forma bruta para ser utilizado em outras indústrias. Então, essa é considerada a indústria de bens de produção ou de base, porque é considerada a indústria pesada. Ela vai transformar, sim, a matéria-prima, mas ela ainda vai deixar de uma forma bruta para ser reutilizada em outras indústrias. Chegamos, então, nas indústrias de bens de capital. Esse tipo de indústria já vai produzir o quê? As máquinas, equipamentos que serão utilizados pelas indústrias leves ou pesadas. Essas indústrias, bens de capital ou indústrias intermediárias, que também são conhecidas, elas notavelmente se localizam perto dos seus consumidores e nos centros industriais. Nessas indústrias aqui que nós vamos ter, por exemplo, as indústrias que produzem máquinas, que produzem peças, enfim, que elas estão aí, são intermediárias. Chegamos então às indústrias de bens de consumo, ou consideradas indústrias leves. Elas produzem, na verdade, dois subitens, duráveis e não duráveis. Como o próprio nome diz, indústria de bens de consumo é que ela vai ser consumida, uma indústria que vai produzir diretamente para o seu consumidor final. E ela vai ter aí características das indústrias duráveis, como o nome diz, a durabilidade daquele produto é maior, e não durável, quando a durabilidade daquele produto é mais reduzida, limitada. Um exemplo de duráveis, nós temos móveis, eletrodomésticos, automóveis, e não duráveis, nós temos alimentos, bebidas, que são, por exemplo, têm data de validade. Os produtos duráveis, é bom ressaltar que hoje se utiliza, né, o nome chamado obsolescência, onde fala sobre a produção hoje, né? Como o mercado age. Antes de produzir um eletrodoméstico, para ele durar 10, 15, 20 anos. Hoje, por própria estratégia da indústria, para aumentar o seu consumo, eles estão, na verdade, reduzindo a vida útil daquele eletrodoméstico, né? Por exemplo, antes nós tínhamos geladeiras que duravam 15, 20 anos. Hoje, a maioria dos produtos eles já têm uma durabilidade bem menor para fazer com que o consumidor naturalmente busque consumir cada vez mais. Essas indústrias abrigam a maior parte dos trabalhadores e atingem um amplo mercado consumidor. Chegamos então aos tipos de indústria segundo o nível tecnológico. Nós temos as indústrias tradicionais, nós temos as indústrias modernas e nós temos as indústrias de tecnologia de ponta. Quando eu falo em indústrias tradicionais, são indústrias que utilizam pouca tecnologia e muita mão de obra, né? São pouco automatizadas.
e suas máquinas são pesadas. Esses tipos de indústria, eles ainda necessitam de muita mão de obra e de fonte de energia no processo produtivo. Não exige mão de obra qualificada, né? Exige mão de obra, o que se tem mão de obra em grande quantidade, mas não se exige uma qualificação. O que importa é a questão física dessa mão de obra, né? São exemplos de indústrias tradicionais: as têxteis, de vestuário, calçados, metalúrgicas, siderúrgicas, alimentos, que ainda necessitam grande parte da mão de obra humana. Aqui nós temos um exemplo do pessoal aqui na produção. Chegamos então a indústrias modernas. Essas indústrias modernas, no nome já diz, já tem uma modernidade mais avançada do que as tradicionais. Já tem uma automoção mais elevada do que as tradicionais. Agora aqui exige uma qualificação dessa mão de obra. Como exemplo de indústrias modernas, nós temos as petroquímicas, fábricas de papel, celulose, montadoras de automóveis e outras. Indústrias de tecnologia de ponta, fruto, notavelmente, da revolução técnico-científica e informacional. As indústrias de tecnologia de ponta são altamente sofisticadas, né? Estão em constante processo de inovação, com altos investimentos financeiros para o desenvolvimento e pesquisa. Aqui a mão de obra ela é extremamente qualificada. Na verdade, quem vai trabalhar nesse tipo de indústria é quem é altamente qualificado, é selecionado, né? E tem como exemplo as indústrias aí, por exemplo, indústria de informática, telecomunicação, farmacêutica, biotecnologia, dentre outros. Então, são aí os 3 tipos de indústria segundo o nível tecnológico: tecnologia de ponta, moderna e tradicional. Aí chegamos ao ponto. O que faz, ou quais são os fatores que possibilitam a indústria ela se instalar em um lugar e não em outro? Na verdade, existem fatores locacionais que justificam a instalação dessas indústrias. A determinação do local ideal para a instalação da indústria é fundamental, e eles levam em consideração alguns fatores, os quais nós mencionaremos a seguir, como, por exemplo, mercado consumidor, mão de obra, fonte de energia, vamos dizer, matéria-prima, dentre outros que a gente vai entrar agora nos detalhes. Os fatores locacionais. Primeiro fator locacional, capital ou capitais. É impossível instalar uma indústria em qualquer lugar que seja sem ter capital, recurso financeiro para financiar essa construção da edificação, a obtenção de área, aquisição de equipamentos, entre outros. Então, o primeiro fator que nós veremos é o capital, o recurso financeiro. Segundo fator locacional, energia. Para uma indústria se instalar em qualquer lugar que seja, ela precisa ter a utilização de energia para mover máquinas e equipamentos. Então, tem que ter a disponibilização desse recurso essencial, que é a energia. A fonte energética está disponível, é essencial para a quantidade oferecida, né, para a produção e instalação dessa indústria. Então, nós temos aí capital, é um fator locacional, e energia para aquela indústria se instalar. Mão de obra, notavelmente, independente da indústria, ela vai precisar de mão de obra. Algumas vão precisar de mais, algumas vão precisar de mão de obra qualificada e outras vão precisar de menos. Porém, é extremamente importante o processo de mão de obra, né? Ou seja, o fato das pessoas venderem sua força de trabalho em troca do salário. E isso vai promover aí uma dependência humana nessas indústrias. Uma indústria por si só, por mais automotiva que ela seja, né, automatizada, ela ainda vai precisar dessa mão de obra. Geralmente se encontram estabelecidos em grandes centros urbanos, que é onde tem os grandes aglomerados populacionais, e aí vai ter uma grande, vamos dizer assim, vai ter uma grande oferta de mão de obra. Chegamos então à matéria-prima. Notavelmente, mais uma vez, uma indústria não é indústria se não tiver matéria-prima. É a partir da matéria-prima que será agregado valor àquele produto, ao resultado daquele produto, ao lucro da produção. Então, nós temos aí mais um fator locacional, né? Mais um fator que vai proporcionar a instalação e desenvolvimento dessa indústria, que é a matéria-prima. Os meios de transporte.
Uma indústria leva em consideração um sistema de transporte de extrema valia para a produção, né? Porque é necessário uma boa infraestrutura para possibilitar a distribuição, a logística dinâmica, o fluxo de matéria-prima e até a chegada do próprio consumidor. Um exemplo nós vamos dar aqui na nossa região, que é a própria Vale, né? A mineradora, quando ela chegou na nossa região, ela não tinha estrutura nenhuma. Foi primeiro proporcionado aí uma estrutura em relação ao abastecimento de água, que foi o que favoreceu, por exemplo, né, a instalação da Casal nas proximidades da região. Teve aí o favorecimento do fluxo dos meios de transporte, quando o governo, né, teve aí uma pressão para que essa indústria se instalasse. Então, no lugar, o retorno para essa indústria seria rodovias que facilitassem o fluxo de matéria-prima, que é o que está acontecendo na nossa região, né? As rodovias aqui, principalmente essa que interliga Craíbas a Arapiraca, ela está extremamente, assim, adaptável para esse deslocamento de matéria-prima. E o último ponto, nós temos o mercado consumidor. Quando uma indústria vai se instalar, ela vai levar em consideração todos esses fatores. O capital para sua instalação, fonte de energia para o funcionamento da sua indústria, a mão de obra para que funcione essa indústria, matéria-prima que é de extrema importância para que haja a própria indústria, os meios de transporte para facilitar o fluxo da matéria-prima e o próprio mercado consumidor nas proximidades. Não é assim? Com isso, nós finalizamos nossa aula de hoje falando sobre a indústria e o espaço geográfico. Vou deixar para vocês logo mais o nosso questionáriozinho online sobre esse conteúdo. Tenham ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula.